Bom, agora você vai finalmente aprender juros simples em poucos minutos, tá? Então me acompanha aqui no slide porque hoje a gente dá continuidade à Matemática Financeira para a Caixa 2024, tá? Se você ainda não viu a primeira aula, volta, porque lá a gente traz uma basezinha simples, introdutória e faz algumas questões para você compreender o que a gente vai falar aqui nessa aula hoje, beleza? Pessoal, juros simples é a coisa mais simples do mundo, como o nome já diz, né? Você aprendeu lá comigo o que é juros, que é o valor do dinheiro ao longo do tempo, certo? Quando a gente fala em juros simples, nós estamos falando de juros que incidem no valor inicial, que a gente chamou de capital na aula anterior, certo? Então, vamos supor assim, olha, você pega lá um dinheiro no banco emprestado e aí existe um juros que vai correr por mês. Vamos supor que o banco falar para você, olha, nós vamos cobrar de você 1% de juros ao mês. O que isso significa se a gente estiver falando de juros simples? A cada mês serão cobrados de você 1% do valor total do capital a título de juros. Quando correr o segundo mês, será calculado 1% em relação ao capital, tá? Quando for no terceiro mês, será cobrado 1% em relação ao capital e assim sucessivamente até acabar todo o prazo do empréstimo, tá? O 1% sempre vai incidir, a taxa de juros sempre vai incidir lá no valor inicial. Só para você compreender por que isso aqui se difere de juros compostos que a gente vai ver na próxima aula. Juros compostos são juros sobre juros. Então, tipo assim, tem o capital, incidiu juros ali no primeiro mês de 1%, beleza. No segundo mês, o 1% vai render sobre o capital mais os juros do mês anterior. Então não é só no capital. Vai pegar o capital mais os juros que rendeu e sobre isso se aplicará 1%. Juros simples não, é bem mais simples. Os juros sempre serão observados a cada período em relação ao capital lá do começo, beleza? Isso torna tudo muito mais fácil. Matematicamente falando, você vai ter essa formulazinha aqui, ó. A gente viu lá que montante é igual ao capital mais os juros, certo? Para juros simples, você vai ter essa situação aqui, ó. Juros são CIT, C vezes, esse pontinho é vezes, tá? Vou até colocar como vezes aqui para você não se confundir. C vezes I vezes T. O que é cada coisa? Você já viu comigo que o C é o capital, certo? Então, é aquele valor lá inicial. O T é o tempo. E o I, pessoal, é a taxa de juros. Não confundir com o J, tá? O J maiúsculo que a gente tem utilizado é para falar de juros no valor no sentido de reais, unidade reais. Taxa de juros vai ser normalmente em porcentagem, beleza? Nem sempre, mas quase sempre lhe será dada em porcentagem, tá? Então, beleza. Sempre que a gente estiver falando de juros simples, essa aqui é a fórmula de aplicação, tá? C vezes I vezes T. É basicamente isso que você precisa saber e a gente já consegue fazer questão. Olha só que maravilha, com pouquíssimo conhecimento. Lembrando que juros simples, a taxa de juros, o I, ele sempre vai incidir sobre o capital, beleza? Então, isso torna tudo muito mais fácil. Vamos ver aqui como é que isso cai em questão. Ó, eu trouxe para você 3 questões aqui do Banco do Brasil de 2021, todas as 3 de 2021, mais 2 questões da Caixa também de 2021, tá? Para o concurso de PCD que teve. Então, vai ser mais ou menos isso aqui que vai aparecer na sua prova com relação a juros simples, é o que eu acredito. Então, vamos lá. Um banco fez um empréstimo de R$ 10.000 a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de 100 a título de juros. Qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? Primeira coisa que você vai fazer nesse tipo de questão, anotar, porque assim, ó, se é juros simples, essa fórmula aqui provavelmente você vai usar. Então você vai anotar todas as grandezas que você conhece que lhe foram dadas na questão. Então, por exemplo, um banco fez um empréstimo de 10 mil a um cliente. Então, capital é 10 mil. Por quê? Por que, Lucas, esse valor é o capital? Porque foi esse valor que foi emprestado. Lembra que eu falei que os juros ele vai incidir sobre um capital e o capital é aquilo que é emprestado, é aquele valor inicial sem qualquer incidência de juros. Então, nesse caso, se o empréstimo for de 10 mil, esse é o valor do capital, beleza? Pelo prazo de um mês. Então, esse aqui é o meu tempo. Porque esse T que eu falei para você aqui em cima, ó, esse T é justamente o tempo pelo qual o dinheiro ficará emprestado. Entendeu? Então, vamos lá. Tempo pelo qual os juros vai render, né, em outras palavras. Então, o T aqui vai ser 1. Por que 1? Porque é pelo prazo de um mês. Um mês, beleza? Cobrando o valor de R$ 100 a título de juros. Então, aqui me foi dado, ó, que os juros, J maiúsculo, não é taxa de juros, porque ele me deu o valor em reais, é 100,
R$100, beleza? Aí ele vem e me pergunta, qual foi a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? O que eu vou fazer aqui? Vou aplicar a minha formulazinha, ó. Vou até mudar de cor aqui, ó. J é igual a C vezes I vezes T. Então, o meu J é 100, o meu capital é 10 mil, a minha taxa de juros não foi dada, então o I eu permaneço, deixa ele aí, e o T é 1. O T é 1, beleza? 1 multiplicado por qualquer coisa, né? Então é como se não existisse esse 1 aqui. E aí o que eu posso fazer aqui, ó? Como tá tudo multiplicando, não tem nada somando ou subtraindo, se tiver eu não posso fazer isso. Mas como tá tudo multiplicando e dividindo, eu posso simplesmente chegar de um lado e do outro, ó, cortar 2 zeros aqui com 2 zeros de cá. No final das contas, isso aqui vai dar 1 é igual a... Agora ficou 100, certo? Porque eu cortei 2 zeros. 100 vezes I. Porque vezes 1 é a mesma coisa da própria coisa, né? Então, é como se o 1 não existisse. Então, eu passo para o outro lado dividindo. Isso aqui vai ser I é igual a 1 sobre 100. Ou seja, I é igual a 0,01. Deixa eu ver se está cortando aí para você. Não, vou escrever aqui embaixo, tá? 0,01. Beleza? Show de bola? Que, inclusive, olha só, 1 sobre 100. 1 por 100. Mesma coisa de 1%. Agora, uma coisa importante aqui para eu falar para você, olha. Quando a gente está falando de taxa de juros, ela pode ser ao dia, ela pode ser ao mês, ela pode ser ao bimestre, ao trimestre, ao semestre, ao ano. Na verdade, pode ser assim em qualquer tempo que seja, tipo 8 meses, 9 meses, mas essas aqui são as formas usuais que caem em questão. Então, pode ser ao dia, pode ser ao mês, bimestre, trimestre, semestre, anual, tá? Então, observe essa forma de fazer a anotação, tá? Normalmente ele vai falar por extenso que os juros são cobrados tipo ao dia ou ao mês, ou se ele colocar dessa forma aqui, por exemplo, se tiver lá para você assim, ó, A ponto a M ponto, os juros de 1% a ponto M ponto. Isso aqui significa o quê? Ao mês. Ou seja, só para deixar claro para você, o que significa dizer que incide 1% ao mês? A cada mês vai incidir 1% e é justamente no período de um mês que os juros serão pagos. Entendeu? É o que a gente chama de período de capitalização. É o período que os juros não só vai ser calculado, mas como ele vai ser pago também, tá? Isso influencia pouco no final das contas na sua questão, esse entendimento, né, de que os juros vai ser pago, mas é importante você saber qual é o período da taxa de juros. Show de bola? Então aqui é 1%, o quê? Ao mês. Lucas, por que ao mês? Porque o tempo nosso foi em mês, tá? O tempo e a taxa de juros sempre terão que estar no mesmo período. Então, se ele te deu ali, por exemplo, juros ao semestre e ele te pergunta qual vai ser o capital, aliás, qual vai ser os juros que vai render ali no período de 2 anos, veja que ele te deu o tempo em anos, 2 anos, e os juros em semestre. Aí você vai ter que deixar tudo igual. Então, em 2 anos cabem 4 semestres, tá? Então, é como se ao invés de 2 anos, você vai utilizar 4, número 4, porque é 4 semestres, tá? Enfim. Ou então você transforma a taxa de juros do semestre para a taxa de juros anual, tá? A gente vai fazer questão sobre isso aqui e vou mostrar para vocês como funciona, beleza? Mas só para você entender, sempre o período tem que ser o mesmo no tempo e na taxa de juros. Show? Então isso aqui eu tenho 1% a mês ou 0,01. Lembra que na aula anterior eu falei que é a mesma coisa? 1% é a mesma coisa de 1 sobre 100, que por sua vez é a mesma coisa de 0,01. Tá. Então vamos ver aqui qual que é a resposta da questão. Ele disse que... aliás, ele disse não, a gente achou que é 1% ao mês. Então ele vem aqui e diz, ó, 1% ao ano, não. 10% ao ano, não. Porque se é 1% ao mês, no ano seria 12%, né? Em juros simples, você pode fazer essa proporção que funciona perfeitamente. Não funciona para juros compostos. Mas em juros simples, a gente pode fazer isso. Se no mês é 1%, no ano é 12%. Concorda que é 1% a cada mês. Ah, quanto que vai ser em 8 meses? 8%. Tá? A gente pode fazer essa proporção tranquilamente. Então, no ano seriam 12%, não 10%, como está aqui. Não é 0,1 ao mês, tá? Olha só uma coisa interessante. Vocês perceberam, vou até apagar aqui esse risco que eu fiz. Vocês perceberam que a letra B e a letra C estão em porcentagem e as outras não? Porque nas outras, isso que a Cesgran Rio costuma fazer, tá? Às vezes ele te dá alternativa sem estar com o porcento ali para te confundir, tá? E aí você precisa estar atento a isso. Porque no nosso caso aqui,
Se ele tiver assim, ó, 1 ao mês. Não, errado. É 1% ao mês. Se não tiver o símbolo de porcentagem, tem que ser 0,01. Beleza? Então aqui de cara a gente já vê que é a letra A, tá? 0,01 ao mês. Deu para entender? Então, veja que ele não utilizou a notação percentual, ele utilizou a taxa de juros com o valor decimal que a gente calculou, tá? Então a respostazinha aí é letra A. Cuidado, porque se tivesse assim, ó, 0,01, nesse caso aqui nem tinha, mas tivesse 0,01% ao mês, é bem capaz de você, se estiver desatento, marcar essa. Não é 0,01%, é 1%, o que significa a mesma coisa de 0,01 sem a notação de porcentagem, beleza? Vamos para a nossa segunda questão aqui. Uma pessoa está planejando comprar uma geladeira no valor de R$ 1.300 no futuro. Sabendo-se que ela pretende gastar exatamente esse valor e que dispõe de um capital de R$ 1.000 que será aplicado no dia de hoje a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês, qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível? Veja só, ela quer R$ 1.300 para comprar uma geladeira em algum momento no futuro. Hoje ela tem 1.000, ela quer aplicar, ela quer investir esses R$ 1.000 de forma que renda juros para ela. O que é um investimento, pessoal? Só para você entender. Investimento é quando você pega o seu dinheiro e você dá para o banco e fala assim, ó, banco, usa meu dinheiro aí para o que você quiser e você me paga juros depois, beleza? Beleza. Aí o banco vai lá, pega seu dinheiro e vai emprestar juros maiores para outras pessoas que estão pedindo dinheiro emprestado. Então o banco vai ganhar juros mais altos e vai pagar para você uma parte desses juros, tá? É assim que o investimento funciona. Então ela quer fazer isso, ela quer pegar esses R$ 1.000 e aplicar. Quando fala aplicar dinheiro é investir, tá? Então ela vai investir com a taxa de juros de 1,5% ao mês. E aí pergunta para você o seguinte, ó, ela quer que isso renda até dar R$ 1.300 para que ela saque depois e compre a geladeira dela, entendeu? Então vamos anotar aqui as informações que a gente tem. A gente sabe que o capital que ela tem é 1.000. Não confunda com 1.300, porque 1.300 não está sendo o valor investido. 1.300 é o que ela quer ter no futuro, tá? O que ela quer ter no futuro. Então, o capital é 1.300, aliás, é 1.000. A taxa de juros I é igual a 1,5%, o quê? Ao mês. Aí ele já deu expressamente, ó, ao mês. Qual será o prazo dessa aplicação em meses para que ela consiga comprar a geladeira à vista o mais rápido possível? Você concorda comigo que se ela quer depois receber 1.300, 1.300 é o montante? Concorda comigo que depois que render juros, né, porque montante é capital mais juros, depois que render os juros dela, o capital investido mais os juros, isso aqui tem que dar 1.300, porque isso é o que ela quer juntar, é o que ela quer ter para comprar a geladeira. Então, os meus juros serão o quê? R$300. Concorda? Porque se o montante é 1.300 e o capital é 1.000, os juros tem que ser 300 para completar tudo, tá? E aí eu vou utilizar a formulazinha que eu tenho, ó. Juros igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Beleza, vamos lá. Juros, eu sei que é 300. O capital é R$1.000 vezes 2, aliás, 2 não, é 1,5. Então, deixa eu mudar aqui. 1,5%. Eu vou deixar assim, fração, tá? Que até aconselho que você faça isso, porque vai dar para você resolver a conta mais fácil normalmente. Então, 1,5% vezes o tempo. Agora, qual que é o tempo? É justamente o que ele quer saber. Quanto tempo que ela tem que deixar ali, quantos meses que ela tem que deixar para poder receber esses 1.300 no futuro, beleza? Então, a gente deixa aqui. Veja que eu tenho tudo multiplicando ou dividindo, tá? Na fração, esse 100 embaixo, pessoal, isso é uma divisão, tá? Então, tá tudo ou multiplicando ou dividindo. Então, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Aqui embaixo fica 1, tá? 1,5 dividido por 1 é o próprio 1,5, é como se não tivesse nada embaixo. Então, beleza. Vai ficar aqui, ó, 300 igual a 10 vezes 1,5 vezes o t, beleza? 10 vezes 1,5 dá 15. Então, 300 é igual a 15 vezes t. E aí eu passo o 15 dividindo para o outro lado, eu terei t igual a 300 sobre 15. Isso aqui dá 20. Beleza? Então, a nossa resposta aqui, letra C. Veja que não é difícil. Você só precisa pegar essa formulazinha básica e aplicar. Show de bola. Vamos lá. Aliás, deixa eu voltar aqui em cima só para falar uma coisa para você. Uma coisa clara. Se a gente substituir aqui, ó, é porque é uma formulazinha que às vezes você pode utilizar também. Capital mais juros, certo? Se eu substituir aqui os juros como sendo o C vezes o I vezes o T,
eu posso colocar esse C aqui em evidência, e aí vai ficar 1 mais I vezes T, tá? Essa aqui é uma formulazinha para calcular o montante a partir de juros simples, tá? Mas se você sabe essa fórmula aqui, maior, e sabe só essa que eu falei aqui, é a mesma coisa, tá? Você pode usar só elas duas, se você tiver dificuldade de decorar essa aqui, tá? Então, vamos lá. Questão 3 aqui, ó. Qual é a taxa de juros simples utilizada por uma aplicação para tornar um capital inicial de R$1.000 em um montante de 1.240 em um período de 1 ano? Então, vamos calcular. Nosso capital é R$1.000, certo? O montante, 1.240. 1.240. O período, o tempo, é de 1 ano. E aí, qual que é a taxa que tem que existir para que R$1.000 dentro de 1 ano se torne 1.240? E aí eu vou aplicar a minha formulazinha, ó. Veja que montante é igual ao capital mais o juros, certo? Ou seja, se eu passar o C para o outro lado diminuindo, então juros é igual ao montante menos o capital. Juros é igual a montante 1.240 menos 1.000 do capital, o juros é só 240, beleza? Então eu vou agora aplicar a minha formulazinha, J é igual a CIT, C vezes I vezes T. Então, 240 é igual a capital é 1.000 vezes I vezes 1, porque o tempo é 1 ano, certo? Então, beleza. I é igual, vou isolar o I, ó. Vou passar esse 1.000 dividindo para o outro lado, então 240 sobre 1.000. E esse 1 aqui é como se ele não existisse, né? Multiplicar por 1 é a mesma coisa que não ter nada. Então tá, corta esse 0 com esse 0. Então eu tenho aqui, olha, 0,24 ou 24%. Essa taxa de juros aqui é o quê, pessoal? É anual? É ao mês? Como é que você sabe? O tempo que eu utilizei foi o quê? Foi anual, foi 1 ano. Então essa aqui é uma taxa de juros anual. Ao ano, beleza? Então, 24% ao ano. Então, a gente já vem aqui e elimina diversas alternativas, ó. 0,02 ao ano é a mesma coisa de que de 2%, certo? Se eu botar a vírgula duas casas para a direita, eu tenho o valor em percentual. Então, seria 2% ao ano, não é 2, é 24. Então, a C não é. 0,02% ao ano, não, é 24. 0,24 ao ano, cuidado, porque deu 0,24. Só que esse valor não é percentual, tá? O percentual é 24. Então, 0,24% está errado também. Então, sobra para a gente aqui, ó, 0,02 ao mês e 0,02 ao mês e 0,02% ao mês. Pessoal, a gente achou a taxa anual. A resposta aqui dada é uma dessas duas, né? É A ou B. E ela está em mês. Então, como é que a gente faz? Lembra que eu falei para você que taxa de juros simples a gente consegue descobrir de forma proporcional para um período diferente? Como assim, Lucas? Não entendi. Ó, você vem aqui, ó, você quer saber a taxa de juros por mês. Você faz uma regrinha de 3. Ó, se você não sabe fazer regrinha de 3, você vai fazer exatamente o que eu estou fazendo agora. Se 24% é para 12 meses, porque é 1 ano, certo? Quanto que vai ser? Você coloca um X. Quanto que vai ser para um mês? Então, esse valor aqui, 24, e o valor X estarão em percentual. E o valor 12 e o valor 1 estão ambos em meses. É importante que você faça isso, tá? Sempre aplica ali na mesma unidade. Se é mês, mês. Se é ano, ano. Eu coloquei 1 ano de forma mensal, ou seja, 12 meses, e repeti embaixo. Quanto que vai ser para um mês? O que eu faço aqui? Multiplico cruzado e igualo. Como assim, ó? Multiplico cruzado assim, ó, esse de baixo com o outro do outro lado em cima. Então, 12x. Isso aqui vai ser igual a do outro jeito. Então, pego o 24 e multiplico pelo 1 ali embaixo. Então, 24 vezes 1, 24. Ou seja, x é igual a 24 dividido por 12 é 2. 2 o quê? 2%. Então, essa aqui é uma taxa mensal. Tem aqui 2% ao mês? Não. Tem 0,02 ao mês, o que não é. Por cento, né? O que não é. Agora sobrou o quê? 0,02 ao mês. E 2% ao mês é exatamente a mesma coisa de 0,02, tá? Então, a nossa resposta aí é, de fato, a letra A. Show de bola, pessoal? Então, fizemos aqui já 3 questõezinhas e já partimos aqui para agora da caixa, propriamente dita. Olha só.
Um cliente pagou via Internet Banking 4 duplicatas vencidas, com exatamente 12 dias de atraso, cujos valores de face são R$ 4.200, R$ 3.800, R$ 2.600 e R$ 7.400. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Só para você saber, o que é duplicata? É um débito, é uma dívida, tá? Então, você sempre utilize, né, como se fosse assim. O cara falou para você que é uma dívida, tá? Ao invés de duplicata. Você pode ficar confuso quanto a isso. E aí ele pergunta, considerando-se o mês comercial 30 dias, o valor total pago em reais por essas 4 duplicatas vencidas foi de... Vamos lá. Ele tem 4 dívidas desses valores. Para todas essas dívidas, ele atrasou exatamente o mesmo tanto, que é 12 dias de atraso, tá? 12 dias de atraso. E ele vai pagar a mesma multa, que é de 2%, sobre todo esse valor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular tudo junto como se fosse uma dívida só. E sobre esse valor inteiro, eu vou descobrir quanto que vai render de juros, quanto que vai render de multa, tá? Porque a taxa de juros é a mesma para cada uma dessas duplicatas, ou seja, para cada uma dessas dívidas. Se ele tivesse passado para você taxas de juros diferentes para cada uma, aí não dá para você fazer isso. Mas se a taxa de juros é igual para todas, se a multa é igual para todas e o atraso é igual para todas, é como se fosse uma dívida só. Então você soma tudo, beleza? Você vai ganhar tempo na questão do que se você for fazer cada um individualmente. Então vamos calcular aqui para a gente saber qual que é o valor total. 3.800 com 2.000, aliás, aqui de cima, 4.200 com 3.800, somar tudo dá 8.000. Mais 2.600 mais 7.400 dá 10.000. Ou seja, o valor inteiro é 18.000 reais. Então, ele atrasou 18.000 reais. Então, pessoal, eu vou colocar aqui como o capital, certo? 18.000 reais. Por que o capital, Lucas? Porque se ele atrasou, ele está de posse de um dinheiro que não é dele. Então, ele está com dinheiro de terceiros. Então, ele vai ter que pagar juros sobre isso, beleza? Então, o capital é 18.000 reais. Qual que é a taxa de juros? Taxa de juros é 6% ao mês. Ao mês. Só que o tempo agora de atraso, pessoal, não é em meses. Agora é 12 dias. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ou colocar o tempo em meses ou colocar a taxa de juros em dias. Beleza? Para igualar aí. Tá. E aí depois eu tenho uma multa de 2% sobre o valor de face de duplicado. Então vou colocar um Mzinho aqui de 2%. Ó, pessoal, aquela formulazinha do montante, né? C mais juros, isso aqui é para quando você não tem multa. Quando você tem multa, você pode colocar aqui, ó, mais um Mzinho. Esse Mzinho sendo a multa, tá? A multa que você vai calcular sobre o valor inteiro que ele vai pagar, você vai lá e soma para formar o montante, beleza? Então tá. O que a gente faz aqui agora? Vamos transformar aqui, né, essa taxa de juros que é ao mês. Aliás, não, isso aqui é multa, eu tô viajando. Então a gente vai transformar aqui essa taxa de juros que é ao mês em cima de 6% em dias. Então como é que a gente faz isso? A regrinha de 3 que eu acabei de mostrar para você. Se você não aprendeu ainda, veja uma nova aplicação para você descobrir como é que faz. Você pensa assim, ó, 6% é para 30 dias, certo? Para 30 dias. Um dia vai ser quantos por cento? Aí fica aqui a pergunta. Se você não sabe, você vai lá e coloca um x. Aí multiplica cruzado. Então vai ser o x vezes o 30. Então 30x iguala a multiplicação cruzada do outro lado, ou seja, 6 vezes 1. Então 6 vezes 1, que é exatamente 6, né? Então x é igual a 6 sobre 30. Dividindo em cima e embaixo por 6, eu vou ter 1 aqui e 5 embaixo, ou seja, 0,2. Só que é 0,2, pessoal, por cento, porque o 6 é por cento, tá? Então eu vou achar também o x em por cento. Veja que do lado direito eu tenho dia e dia. Então do lado esquerdo eu tenho que ter por cento e por cento. Então meu x estará em por cento, beleza? Então 0,2% o que ao dia. E aí agora eu vou aplicar a minha formulazinha lá. Vou utilizar esse espaço aqui de cima, ó. J é igual a C vezes I vezes T. Juros é o CIT, beleza? Então, ele quer saber, no final das contas, quanto que ele vai pagar, né, no final, no total. Então, vamos calcular os juros. Depois a gente soma com o capital. Juros vai ser, capital é 18.000, vezes a taxa de juros, eu vou usar em dias, então 0,2 sobre 100, porque está em porcentagem.
e o tempo em dias também, que é 12. Beleza? Então eu tenho taxa de juros e tempo na mesma unidade, que é em dias. Você precisa sempre fazer isso. Se você não fizer, vai dar tudo errado. Tá? Então, como está tudo multiplicando aqui, eu posso cortar ó, esses dois zeros de baixo com esses dois zeros de cima. Então, eu tenho aqui ó, 180 vezes 0,2 vezes 12. Eu posso pegar esse zero daqui e utilizar ele para jogar a vírgula para a direita nesse 0,2. Ou seja, isso aqui vai ser a mesma coisa de 18 vezes 2 vezes 12. 18 vezes 2 é 36. Agora eu vou ter que puxar para cá para baixo, tá, gente? 18 vezes 2 é 36. Então vai ficar 36 vezes 12. Então a gente vai ter que fazer em algum lugar, vou fazer aqui embaixo, ó. 36 vezes... Opa, viajei. 36 vezes 12... E eu vou fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 3, 12. Então, eu coloco 2, subo 1. 2 vezes 3, 6. Com 1, 7. Mais 1 vezes 6, 6. E 1 vezes 3, 3. Então, somo tudo aqui. 2. Isso aqui dá 13. Coloco 3, subo 1. 4. R$432 foi os juros. Beleza? Aí você vai lá, apressadinho, e já fala: ah, beleza, então vou somar agora com capital e fechou. E tem uma opção para você. Olha, porque isso aqui vai dar 432. Com 18.432, você vai lá, letra A, beleza, show de bola. Calma, Calabriso, falta a multa. Falta a multa. Então, você vai ter que calcular a multa. Vou até mudar de cor para você não confundir, ó. A multa aqui, eu vou ter que calcular, ó, 2%, então é 2 por 100. E a multa vai ser incidente sobre o valor total da dívida. Beleza? Porque ele disse aqui, ó, sobre o valor de face de cada duplicata. Então, é 2%. Sobre cada uma, é a mesma coisa de eu somar tudo e botar a multa de 2%, tá? Então, eu vou aplicar sobre o valor total da dívida, que é 18 mil. Beleza? Como está multiplicando e dividindo, eu corto esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Então, é como se embaixo não tivesse nada. E aí, eu tenho a multa igual a 180 vezes 2, que é igual a 360. Então, no final das contas, quanto que vai ser o meu montante? Meu montante vai ser o capital, que é 18 mil, mais os juros, que é 432, mais a multa, que é 360. Então, no final das contas, o meu montante vai ser 18.792. Beleza? E aí, agora sim, eu chego aqui na letra B e marco, com total certeza. Entendeu, pessoal? Ó, já temos 27 minutos de vídeo. Eu ia fazer essa última questão, mas talvez eu faça ela num shorts aí. Depois a gente faz ela, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. É isso, eu espero que você tenha aprendido bastante aqui. Continue aqui no canal, porque a gente vai estar falando sobre mais matemática financeira. Já comenta aí se você precisa, para que eu saiba que esse conteúdo é necessário para você, tá? Já se inscreve no canal e deixa o seu like. Lembrando que, se você não ativar as notificações, pode ser que eu publique um vídeo novo e você não receba essa notificação, não apareça para você, tá? Então já ative aí as notificações para você. Beleza? Então a gente se vê, bons estudos, até mais.